Bem, a sexologia, como o próprio nome indica, é a ciência que estuda a sexualidade humana. E o que é isto da sexualidade humana? É muito mais do que a parte biológica, do que os órgãos genitais, os cromossomas, a nossa genética. Estuda também o nosso comportamento, as relações que nós temos connosco e com os outros. Estuda as parafilias, disfunções sexuais, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a confiança do casal, a comunicação, tudo o que envolve a relação com o outro e que com esta relação tenhamos uma ponte de prazer e não só a parte sexual, a sexologia estuda. O sexólogo é aquele que vai fazer a ponte entre a ciência da sexologia com o cliente, seja ele individual como em casal. O que é que ele faz? Ele promove o bem-estar na nossa sexualidade e, como nós estávamos a referir nos pontos anteriores, a nossa sexualidade tem a ver com a orientação sexual, com a nossa identidade de género, a forma como nós representamos e como nós queremos ser representados na nossa sociedade. As relações, sejam elas poliamorosas, relações de casal mais tradicional, menos tradicional, tudo aqui é uma ponte que nós trabalhamos na parte da sexologia, que o sexólogo cria aqui este trabalho. É um trabalho que deve ser em conjunto, não é um trabalho individual e não existem respostas imediatas, que também às vezes é preciso quebrar esta crença que o sexólogo passa logo uma receita de soluções, das 5 dicas para resolver algum problema, porque nós somos todas pessoas individuais e é isso que traz a magia também do trabalho que existe. E também trabalha a nossa autoestima, a confiança, conhecer o nosso corpo, explorar o nosso corpo e quebrar algumas crenças que nós já temos aqui programadas, que infelizmente ou felizmente a nossa sociedade vai-nos trazendo, e somos nós aqui na consulta, quando as pessoas demonstram algum desconforto, que vamos desmistificando esses tabus, essas crenças e preconceitos. Não é essa a ideia, até porque normalmente começa com uma consulta individual e depois nós vemos a necessidade de trazer o parceiro ou a parceira à consulta. Por norma começa assim. Ou então também temos outros casais que vêm logo à partida a trabalhar em conjunto. E também tem muita ideia que na consulta de sexologia nós trabalhamos muito a prática sexual, o ato sexual, o que acaba por às vezes derrubar algumas ideias. Eu digo muitas vezes, olha, se calhar não é bem isto que nós queríamos abordar, não era isto que íamos falar, porque existe muito mais do que o sexo. Nós, para termos conforto, para chegar à parte sexual, à prática, precisamos trabalhar muitas outras coisas antes, como a nossa intimidade, o conforto com o nosso corpo, a nossa imagem, a relação com o outro. Aqui a sexologia e a psicologia fazem uma ponte muito forte, porque temos a parte da sexologia que trabalha a parte da ciência biológica, emocional e comportamental e relacional, e depois a psicologia vem aqui reforçar a parte do comportamento, a ciência que estuda o comportamento humano e que faz a ponte das emoções, daquilo que nós sentimos, o que é que está aqui de facto a ser um gatilho para estar a disputar este tipo de comportamento. Como é que eu posso resolver da melhor forma ou expressar as minhas emoções. Aqui a psicologia faz um ponto muito grande, quem tem esta base a seguir associada à sexologia clínica. Bem, o sexo nós temos duas opções. Pode ser o sexo biológico, aquele que está destinado pelas nossas características sexuais e físicas e os nossos cromossomas, como também pode ser o ato sexual. E depois nós temos a nossa sexualidade. A sexualidade é a intimidade, é estabelecer limites, é conhecer o meu corpo, é a minha orientação, é a minha identidade, é tudo aquilo que abrange fora da parte mais prática do ato sexual ou mesmo das minhas características biológicas. Por isso há aqui uma distinção ainda muito grande sobre a sexualidade e definitivamente o sexo. Eu acho que nós vamos num caminho de desconstrução e vamos num bom caminho, ainda que devagar, mas continua a ser um tabu. E além de um tabu sobre a sexualidade, é um tabu falar sobre sexo dentro das relações. Isto ainda existe muito e que às vezes nós desvalorizamos um pouco. Abordamos o tema da sexualidade com pessoas mais próximas, com amigos, com amigas, até com alguns familiares, mas com o nosso parceiro, com a nossa parceira, quem estamos a dividir aquele momento mais íntimo, temos algumas dificuldades. Porque temos medo de ser confrontados, temos medo de não sermos bem compreendidos, temos medo de estarmos a ser promíscuos
E isto ainda é uma limitação que nós trabalhamos muito na consulta de sexologia, que é a parte da comunicação, que é de facto um dos grandes problemas que nós temos. Das primeiras consequências é mesmo começarmos a ter sintomas de ansiedade, porque quando nós estamos numa relação em que a comunicação fica complicada, eu não consigo exprimir os meus sentimentos e começo a reprimi-los. Ao reprimir posso começar a ter sintomas de ansiedade e às vezes não relacionados diretamente com a sexualidade, mas com a interação, por exemplo, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de escola, de universidade, com os meus amigos, já representa-se aqui alguns sintomas que nós muitas vezes não valorizamos. Outra questão aqui é mesmo eu começar a estabelecer crenças que são erradas, porque se eu não falar sobre isso, eu não vou ter uma solução, não vou ter uma resposta, então vou achar que é mau aquilo que eu estou a pensar, porque não estou a exteriorizar, não estou a ter o feedback do outro lado. Isso é outro problema. Outro problema é a falta de confiança, a nossa autoestima. Nós somos muito frágeis nesse aspecto, mas podemos trabalhar. Existem várias formas de conseguirmos consolidar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E é muito por aí. Tudo o que falha na nossa comunicação vai falhar um bocadinho em cada ponto do nosso dia-a-dia, na nossa rotina. Muitas vezes não detectamos isso assim à primeira, ou então a curto prazo também. Sim, o primeiro problema é mesmo a falta de informação, porque se não há comunicação, não tem abertura para abordar os temas, há aqui uma quebra de informação. E muitas vezes a informação que nós vamos adquirir assim à pressa para querer consolidar algum tema que estamos em dúvida, também não há a melhor, nem se calhar a real, nem a fidedigna. Outra questão é mesmo começarmos a ter problemas da nossa autoimagem, porque nós temos a tendência a nos comparar muito e agora as redes sociais estão aí a bombar e a nos explicar o que é o casal perfeito, o que é o corpo perfeito, o que é a mulher perfeita e que nós temos que estar aptos para experimentar tudo. O sexo anal agora é como se fosse uma situação banal, por exemplo, e nem todas as pessoas gostam, nem todas as pessoas sabem o praticar da melhor forma. Existem algumas regras que devemos cumprir até por questões de precaver as ISTs, que também estão cada vez mais, infelizmente, apesar da informação, pois existem mais jovens com infecções. Pelo menos no nosso país temos visto um crescimento nesse sentido. E tudo aquilo que nós não falamos, não temos abertura para isto, traz estes conflitos, porque é mesmo questões que podiam ser muito facilmente, não digo que iriam erradicar estas questões, mas iam esclarecer da melhor forma e com profissionais da área e dar aqui uma continuidade de desenvolvimento da sexualidade saudável, que é isso que ainda falta muito no nosso dia-a-dia, nas escolas, na comunicação social. Ainda tem aqui um tabu, uma falta de abertura para abordar estes temas. A importância é mesmo quebrar aqui a ponte da curiosidade. Quando nós temos informação sobre o tema e de digno e com alguém que nós sentimos confortáveis para abordar o tema, nós temos menos tendência a ir procurar ou pesquisar ou pelo menos procurá-lo de forma errada, desde que, por exemplo, os jovens vão procurar através dos filmes pornográficos, séries um bocadinho mais abertas nesse sentido, que abordam alguns temas de identidade de género, orientação sexual, mas não têm uma base de informação que deveriam de ter. Tem aqui uma representação cinematográfica, mas depois não tem a base do conhecimento de facto o que é uma identidade de género, o que é uma orientação sexual, qual é a diferença, o que é o sexo biológico, o que é a atividade sexual, o que é considerado sexo, o que não é considerado sexo. E isto são todos temas que nós devemos discutir com os adolescentes sobre isto. E depois também há aquela ideia por parte dos tutores, dos pais e das mães, que é, mas se eu falar sobre este tema, ele vai iniciar uma vida sexual de forma mais precoce, ou vai querer ter curiosidade em experimentar. Quando os estudos provam que é completamente ao contrário, quando nós temos uma informação e sentimos abertura para discutir estes temas com as pessoas que nós temos mais próximas, em especial em casa, nós já não sentimos a tal ponto da curiosidade de experimentar ou até praticar alguns comportamentos de risco. Daí estarmos com aqui alguma crescente de jovens com infecções sexualmente transmissíveis por esta necessidade do risco, da curiosidade, de ultrapassar esta ponte,
que pode ser quebrado através da informação. E esta informação ir buscar as pessoas que têm abertura para falar sobre isto, que se sintam confortáveis, sem um julgamento, sem tabus e também com alguma dúvida, porque os pais também não são obrigados a saber tudo e hoje em dia eles usam termos estrangeirismos para tudo e têm uma facilidade também em abordar, ou alguns também têm alguma dificuldade. Mas se não souber pesquisar sobre isso, até mesmo o sexólogo pode dar aqui este aponto, procurar informação junto de um profissional desta área, onde consegue sentir-se confortável e depois transmitir aos jovens. Eu acho que isto é importante, esta partilha de informação. Óbvio que é um sim gigante, nós devemos ter e devia de haver uma maior ênfase na educação sexual nas escolas. Como nós estávamos a abordar anteriormente, não só a prática sexual, como colocar um preservativo, métodos contraceptivos hormonais, não hormonais, isso tudo é muito importante, ok? Mas antes disso, fazer uma preparação da intimidade, da sensibilidade, de me conhecer a mim, de valorizar eu como pessoa, o meu corpo é a extensão do meu ser, não é? E se eu não me valorizar ou não aprender a valorizar-me a mim, como é que eu vou valorizar o outro? Como é que eu vou me dar a conhecer ou vou integrar relações saudáveis? E o que é isto, uma relação saudável? O que é que ultrapassa os limites da relação saudável? O que é que passa a ser abusivo e eu devo denunciar a situação? O que é que eu posso partilhar com os meus pais? O que é que eu não posso partilhar com os meus pais? Ou que não me sinta confortável com isso e que também está tudo bem, porque há sempre questões que nós sabemos que não vão contar tudo aos pais e contam ao amigo. Mas qual é a diferenciação dos temas sobre isto? Isto é tudo importante trabalhar nas escolas, não só em casa, e por aí a importância de discutir com os adolescentes e com as crianças sobre isso, mas a escola também pode ter aqui um papel formativo, de dar a conhecer as entidades de género, o que é isto, porque é que eu posso ser diferente das outras pessoas e eu saber que sou diferente sinto-me mais confortável aqui nesta caixinha do que noutra, ou se eu não quiser ser numa caixinha também está tudo bem, eu perceber que está tudo bem e não vá com esta angústia, com este medo, com esta repressão da sociedade durante algum tempo, que é isso que vai levar alguns adultos a seguir que não são felizes e que depois acabam por ter alguns percalços no caminho que podiam ser evitados de forma mais precoce. E sendo precoce, e a parte da prevenção, nós falamos todos da prevenção em vários aspectos, prevenção da saúde, da oncologia, do cancro da mama, temos agora o mês de outubro, agora temos o mês do cancro da próstata, e a prevenção aqui da saúde sexual. É preciso trabalhar, e trabalhar é preciso partilhar informação, só assim que nós conseguimos prevenir. Partilhando a informação, sem tabus, sempre uma conversa aberta, e acho que isto devia ser promovido nas escolas e quando for preciso seja à vontade. A identidade de género é diferente da orientação sexual. A identidade de género é a forma como eu me represento, tanto fisicamente, como eu me sinto confortável, desde a minha roupa, os meus pronomes, o meu nome, na sociedade. Não tem nada a ver com a minha orientação sexual, não vem aos pares, mas também pode estar em conjugação com a minha orientação sexual. Eu, por exemplo, considero-me uma mulher cis, o que quer dizer que a minha identidade de género está de acordo com com o meu sexo biológico e a minha orientação sexual, considero-me heterossexual. O que pode acontecer com outra pessoa em que a identidade de género não esteja a representar automaticamente com o seu sexo biológico e está tudo bem, desde que se sinta confortável e que também reconheça que é assim que se sente bem em se representar na sociedade. Essa é a diferença. E existem várias identidades de género, não vou dizer todas aqui, deixo aqui se calhar para as pessoas pesquisarem mais sobre o assunto. Levantamos a pontinha do véu, porque eu acho que é importante, porque se ouvirmos falar assim, às vezes não associamos o que é que será de facto, mas quando vamos pesquisar e lemos um bocadinho sobre isso e encontramos uma panóplia, e é tão interessante vermos que há pessoas que representam-se de forma diferente na sociedade e que são livres, porque é que eu também não vou ser livre e aceitar isso e aceitar também a minha identidade de género e ser feliz, que é isso que importa. Existem imensos mitos relacionados com a sexualidade, mas eu vou dar aqui alguns, não ficaríamos aqui o tempo todo. Um deles é que o sexo é só através da penetração, é logo o primeiro mito, e é preciso desconstruir. Quando nós falamos com jovens e até mesmo com pessoas adultas, acham que o sexo é só mesmo quando existe a penetração.
Os preliminares não são sexo, a masturbação não é sexo, só quando existe a penetração. E é preciso aqui desmistificar porque, de facto, tudo o que acontece com o intuito de dar prazer sexual é sexo. Eu, por exemplo, estar a trocar mensagens com outra pessoa com cariz de provocar, de estimular sexualmente, isto é considerado sexo. E a partir daí, tudo que tenha o mesmo intuito também é uma atividade sexual. Isto é dos primeiros mitos, porque às vezes também é importante referir isto porque situações de abuso sexual, muitas pessoas só referem que aconteceu abuso sexual através da penetração. Tudo o que foi sem ser isso não consideram abuso sexual, mas causou traumas. E foi um abuso, e isto é abuso sexual não é mesmo? Só que há aqui uma dificuldade em identificar como um abuso sexual. Daí a parte da informação, da partilha e da prevenção abordar sobre estes temas. Outro mito, os homens estão sempre preparados para a atividade sexual. Como se os homens também não fossem seres complexos, que não passassem por vários problemas no seu dia-a-dia, que não tivessem os seus melhores e os piores momentos e que tivessem sempre de forma automática. E isto para eles também é muito doloroso porque tem que dar sempre uma resposta porque a sociedade está à espera que eles estejam sempre preparados. E se não estiver preparado é porque eles têm algum problema. Ou então a pessoa com quem vão ter a relação é que tem um problema. E é preciso justificar isto e também eles darem-se a conhecer a sua sensibilidade também faz parte como pessoa. Outro dos mitos, a masturbação é como se fosse algo errado, algo mau, algo sujo. Também é um mito que aparece muito e até aparece muito em consulta. Quando a masturbação é também um ato sexual e está a nos dar prazer a nós, que pode ser feito em conjunto como de forma individual, e que a masturbação também não é um sinal que a relação entre casal ou entre pessoas que não esteja a ser satisfatória, pelo contrário, é outra forma de dar prazer a mim, é um momento que eu tenho comigo, ou então que também possa querer fazer partilhado, ou possa querer fazer com brinquedos sexuais, com outros apoios, é o meu momento, e isto também é preciso desmistificar, não é como se alguma coisa estivesse mal na relação, não estou a dar prazer a outra pessoa, não, é outro momento que eu tenho, que eu também preciso, para também estar bem com a outra pessoa a seguir, não é? Isto é tudo... Está tudo como ligado. Como último mito, eu trago a questão da identidade de género como se fosse uma fase. Essa é uma fase, depois vai-lhe passar, está na adolescência ou quer experimentar. A identidade de género não é isso. A identidade de género é muito mais do que isso, é a forma como nós nos representamos e sentimos confortáveis. E isto pode ser até fluido, ter identidade de género fluida, mas também pode não ser, e pode ser como eu me sinto confortável. E é preciso aceitar a diferença do outro. E quando nós não aceitamos a diferença do outro, também faz-nos pensar um bocadinho sobre nós. Então, porquê é que eu tenho tanta dificuldade em aceitar a diferença naquela pessoa? O que é que isso me aflige a mim? O que é que isso demonstra de mim como pessoa? Ou como é que... Será que eu estou confortável no meu papel? Será que eu estou confortável como eu me sinto? Ou é só falta de conhecimento? Ou é mesmo aqui alguma ignorância sobre o assunto? Porque também temos que falar as coisas pelos nomes e não sabemos tudo e temos que às vezes investigar, que saber mais, compreender. E ainda bem que detectamos esse problema e que vamos querer saber mais. Isso é outro mito que também acontece muito e acho que nós temos que ir desconstruindo. Vamos num bom caminho, mas precisamos de fazer mais. Eu vou dar uma dica que eu acho que é das mais importantes e que irá aqui abrir vários caminhos para nós sentirmos mais livres, que é falarmos connosco. Fala contigo sobre aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, aquilo que tu queres. Tanto a nível da tua sexualidade como pessoa, se estás feliz neste momento, se estás a sentir representada e se não tiveres, muda. Acho que é a melhor dica que se pode ter, é mesmo parar um bocadinho, focarmos em nós, darmos tempo a nós e então depois para conseguirmos representar ao outro as nossas necessidades, aquilo que me dá prazer, aquilo que não me dá prazer, também é importante referir isso, aquilo que eu me sinto confortável, que eu não me sinto confortável e caso também seja necessário sentir que alguma coisa não está bem, não estás a conseguir juntar essa peça ao teu puzzle para seres completa ou completo, procurar ajuda no sexólogo, uma sexóloga e de certeza que irá preencher pelo menos metade daquela peça, porque o outro lado também é preciso ser a outra pessoa a trabalhar, mas metade ela vai te ajudar a completar.